Eu sei que é difícil falar sozinho. Eu sei que é difícil estar falando e achar que só as paredes estão ouvindo. Eu sei que é difícil orar e parecer que a oração não passa do teto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: continue orando, ainda que seja no meio do deserto. Continue clamando, ainda que a dor seja grande. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que Ele vai falar. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer: meu filho, eu estou vendo tudo e eu agora estou agindo ao teu favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Nós leremos alguns versículos. Que você esteja atento. Eu prometo que eu não vou demorar, mas irei entregar a porção que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, e creio que Ele vai continuar falando sobre a minha vida e tua vida nessa noite, amém? Louvado é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pai amado, aqui está a tua palavra, que é viva e verdadeira, que não necessita de complemento, mas a revelação do teu Espírito. Fale conosco, Senhor, nesta noite uma vez mais, porque nós queremos ouvir a tua doce voz. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu louvo ao Senhor, porque este tempo era um tempo que havia um silêncio de Deus. Era o período que nós chamamos de período interbíblico. Profetas já não falavam mais a respeito do futuro. Só que chega um tempo que Deus, Ele vai levantar alguém. Ele vai levantar alguém como uma voz. E esta voz seria ouvida, seria ecoada primeiro no deserto. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, eu consigo ver a centralidade da mensagem que eu quero trazer nessa noite. E sabe qual é? Alicerçados no lugar do propósito. Deus tem um propósito bem estabelecido sobre a sua vida, e Ele quer fazer você colocar as suas estacas no propósito e dizer: Senhor, qual é o teu propósito sobre a minha vida? Eu não vou para a direita, eu não vou para a esquerda, eu não retrocedo e eu não avanço sem antes eu ouvir a tua voz, porque a voz dele é a direção, a voz dele nos guia em dias de aflição. Mas deixa eu dizer algo a você nessa noite: o silêncio, chega um tempo que é quebrado. Agora deixa eu dizer algo a você nessa noite. Eu sei que é difícil falar sozinho. Eu sei que é difícil estar falando e achar que só as paredes estão ouvindo. Eu sei que é difícil orar e parecer que a oração não passa do teto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: continue orando, ainda que seja no meio do deserto. Continue clamando, ainda que a dor seja grande. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que Ele vai falar. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer: meu filho, eu estou vendo tudo e eu agora estou agindo ao teu favor. Aleluia! O tempo de silêncio cessa quando Ele entra. Mas deixa eu te dizer, a tua adoração não pode parar. O louvor que flui da tua vida não pode parar. Pode ser no meio do deserto, pode ser no meio da tormenta. Nós cantamos aqui: em meio ao deserto ou perto da fonte. Aí o Senhor ministrou meu coração dizendo: é possível estar no deserto e perto da fonte. É possível, mas pastor, não tem água não. Mas a água vai chegar no meio do deserto. Quando você menos esperar, você
água está chegando. A água está chegando, mas a água está vindo em forma de homem. É porque Jesus ainda consegue entrar nos desertos. Não se preocupa com o deserto, porque o deserto foi o palco de João Batista. Irmãos, olhar para a vida de João Batista é ver que ele nasce de um milagre. E tem um mistério aí no silêncio na vida dele. Porque o seu pai, quando ele estava servindo, quando ele era um homem prudente, um homem irrepreensível, ele recebe a visita do anjo Gabriel. E quando essa visita chega, ele recebe uma mensagem. E a mensagem era: você vai ser pai, você vai gerar. E quando ele ouve isso, ele não ouve apenas que ele ia ser pai. Porque, irmão, eu não estou diminuindo a questão do ser pai, mas eu estou querendo te dizer que com o gerar de Deus, com a notícia da paternidade, vinha dentro um propósito estabelecido por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu filho foi gerado de você não para errar o caminho. O seu filho foi gerado dentro de você para ser uma flecha na mão do guerreiro, para acertar o destino. Então comece a profetizar e dizer: Senhor, foi o Senhor que me fez gerar, e o meu filho não vai errar o caminho. Eu sei os propósitos que eu tenho sobre a vida dele. Mas aquele homem que era irrepreensível, aquele homem que servia, aquele homem que era prudente, por um momento ele teme. Por um momento ele quer desacreditar. Porque, irmãos, imagina só, o homem já estava velho, o homem talvez já estivesse desacreditado, e ele recebe uma palavra. É por isso que no meio dos desertos da nossa vida, nós precisamos continuar clamando. Porque o deserto não pode te tornar incrédulo, o deserto não pode te esfriar. O deserto precisa continuar gerando em você: eu quero a fonte. Porque deserto gera sede. Quem está no deserto, irmão, o suor está caindo, a garganta não aguenta mais. O que é isso? O que eu quero é a água. O que eu quero é a água. A oração nos faz ter essa sede pela presença, porque a oração vai expressar a angústia da alma. Esta oração vai colocar para fora aquilo que você não aguenta mais. E quando você faz isso, o Senhor está dizendo: eu estou colhendo nesta noite, eu estou abraçando a sua alma nesta noite. Esta noite é noite de quebra de silêncio. Essa noite é noite do Senhor abraçar a nossa alma. Essa noite é noite de saciarmos a nossa sede. Essa noite é noite de nos agarrarmos com a presença dEle. Aleluia! Essa noite é noite de quebrar silêncio. Eu estou até gritando, irmão, aqui. Aguenta aí um pouco. Mas aquele homem, porque não creu, ficou mudo. E às vezes eu fico olhando um mudo. Tinha um mudo lá perto de casa. Pense no mudo fofoqueiro, irmão. Como é isso? Ele sabia da vida de todo mundo. Ele ia na porta lá de casa, tinha uns acidentes de carro na rua, ele falava: aquela ali. Aí dizia que a mulher não sabia dirigir. Eu entendia tudo que ele falava. Só que veio um silêncio sobre a vida daquele homem, que ele não podia falar. Deixa eu te dizer, quando você não puder falar, o Espírito Santo vai agir por você. Quando as suas forças estiverem em baixa, o Senhor vai agir por você. Não é pelo muito falar, porque Zacarias, ele sabia o nome, mas ele não pôde dizer. Mas quando começaram a querer falar: como é que vai ser o nome do menino? O menino tem que ser Zacarias Júnior. O menino precisa vir de uma linhagem sacerdotal. Aí a mãe dele disse: não, o nome dele é João.
O nome dele é João, é porque sobre a vida dele vem um propósito que é muito maior, porque ele será uma voz. O pai dele está calado, mas ele não vai se calar. O pai dele está até mudo, mas o que eu tenho sobre a vida dele é muito maior. A voz não vai cessar, ainda que esteja no deserto, a sua voz não vai cessar. Vou querer calar tua voz, irmão. Eu fiquei pensando esses dias, porque Jesus e João Batista, ele além de serem primos, eles são contemporâneos. O mesmo decreto de morte que veio para a vida de Jesus, veio para a vida de João Batista. Entendam, 6 meses só de idade separavam. E quando Herodes se sentiu enganado acerca do nascimento de Jesus, de quando foi, de como foi, a ordem foi: mate as crianças de 2 anos para baixo. Ele seria morto. Jesus foi para onde? Para o Egito. E João Batista? Eu estava procurando na Bíblia, mas para onde é que ele foi? Fato é, quem consegue calar uma criança? Quem consegue calar um choro? Quem consegue nos dias das maiores angústias ficar calado? Quando a criança está birrenta, quando o pai não está conseguindo controlar, quem é que para? Muito possivelmente eles também tenham fugido para algum lugar. Eu vi alguns estudiosos falando, disseram até que eles fugiram para o deserto da Judéia. Fato é, ele aparece no deserto da Judéia como uma voz que clama no deserto. Deixa eu falar algo para você. Não queira lugares, não queira holofotes, porque João Batista me ensina que ele estava no ostracismo, mas quando ele apareceu foi no deserto. Aí você pode dizer, piorou não. Ele estava no lugar do propósito. E o melhor lugar para se estar é no lugar do propósito. Ainda que seja deserto, ainda que seja quente, ainda que doa, ainda que você sofra, mas você tem uma mensagem e o deserto não pode te parar. Não cale a sua voz no meio do deserto, porque o deserto foi o palco de João Batista. Irmão, deixaram de ir pessoas atrás de João Batista. Ele deixou de pregar, ele deixou de comer, ele se vestiu, mas ele estava onde? No deserto. Está no lugar que Deus nos estabeleceu, atrairá a voz dele, atrairá a presença dele, atrairá a manifestação de Deus sobre a vida dele. Tem muitas mensagens sobre João. A Bíblia, ela está repleta de características de João Batista. João Batista, Jesus deu testemunho acerca da vida dele. Quando João Batista estava preso, porque era um homem de Deus, e falava o que tinha que falar, e confrontava o pecado quando tinha que confrontar, João Batista envia os seus discípulos para saber se Jesus era o Cristo. Aí Jesus vai dizer: olha, eu não vou dizer nada a vocês, mas informa a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados. Aí depois Jesus vai falar: sabe esse João Batista que está lá no deserto? Sabe aquele João Batista que se alimenta de gafanhotos e mel? Sabe aquele homem que se veste com uma roupa estranha? Sabe aquele homem que parece um caniço no deserto? Não existiu, nascido de mulher, alguém superior a João Batista. Isso me ensina muito. Sabe por quê? Porque queremos posições,
porque queremos fama, porque queremos lugares, porque queremos evidência, porque queremos aparecer, porque queremos que a nossa voz seja ouvida, porque queremos impactar. Aí o Senhor está nos dizendo nessa noite: fique no deserto, porque no deserto a sua voz ecoa. No deserto você desaparece, eu apareço. No deserto as suas dores são saradas. No deserto a minha mão é contigo. No deserto você vê a fonte chegar. No deserto você desfruta do sobrenatural. No deserto eu sou com você. No deserto eu te exalto. No deserto, ainda que você morra, mas a mensagem não vai morrer. Quem sou eu, irmão? Quem é você? O que importa é que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que ele seja glorificado, que através da minha vida o nome dele seja engrandecido. Ainda que eu esteja andando queimado pelo sol, se o nome dele aparecer, eu estou satisfeito. Será que a tua vida pode manifestar a glória de Deus? Será que na tua vida tem espaço para a ação do Espírito Santo? Será que a tua vida está disponível? Será que através das tuas chagas as pessoas olham e dizem: não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Porque a circunstância momentânea não paralisou. Você não é conhecido quando você está no trono. A tua verdadeira essência aparece quando você está no deserto. Aí o deserto revela. Porque só vai para o deserto quem tem negócio, irmão. Pode ter certeza, ninguém quer enfrentar o sol causticante, não. Sabe com quem você vai poder contar? Só com os verdadeiros. Nos momentos de maiores desertos da sua vida, pode ter certeza, quando você olhar para o lado, você vai dizer: foi o Senhor quem enviou, foi o Senhor quem trouxe, foi o Senhor quem fez chegar. Porque as pessoas, os verdadeiros, quando o negócio está bom, elas dizem assim: não, passou de mim. Você já conheceu pessoas assim? Que enquanto estão abaixo de você, é bênção, mas deixa passar um pouco. Não, com certeza roubou. Aí esqueceu que um pouco de tempo atrás estava no deserto que você não estava junto e não viu. Não despreze a história de ninguém. Quando você olhar para alguém dentro do culto que está se acabando de chorar, que a maquiagem está toda borrada, que o negócio está, você olha assim: misericórdia, você é para aparecer. Não, é porque a pessoa sabe de onde Deus tirou. A pessoa sabe a mão forte que arrancou. Aí nós não conseguimos nos conter. Quando nós sentimos a presença dEle, o nosso coração se quebra e diz: Senhor, eu te adoro, porque de onde o Senhor me tirou, ninguém poderia me tirar. Eu tenho convicção de que foi a tua mão sobre a nossa vida, porque nos dias mais escuros foi o Senhor quem trouxe a luz. Foi no dia da maior adversidade que o Senhor se apresentou como Pai na minha vida, dizendo: meu filho, eu estou contigo. Não te espantes, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te esforço, eu seguro com a minha mão direita e te digo: não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Temer
Quando o negócio aperta, irmão. Quando não tem mais socorro. Porque enquanto tem socorro, tem saída. Mas e quando não tem? E quando não tem resposta? E quando não tem nada, não tem porta, irmão, tem tempos, tem momentos da nossa vida que a gente procura uma porta e não acha. Que a gente olha para o lado, não tem ninguém, olha para cima, não tem ninguém, olha para baixo, não tem ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O que é que isso quer dizer? A hora da angústia chega. Mas quando chegar, eu preciso me comportar como alguém que sabe gritar por socorro. É por isso que na vida do crente não vai haver nunca silêncio. Porque ainda que Deus momentaneamente esteja em silêncio, a tua voz precisa bradar e gritar: socorro, Senhor, acode-me, olha para mim. Os discípulos no meio do barco, quando viram a tempestade, a primeira coisa foi correr. Eu não sei como é que eles conseguiram correr, porque a tempestade, o barco fica balançando para um lado e para o outro. Eu acho que eu caía no chão. Eu aproveitava a água que estava entrando no barco, começava a nadar, botava a touca na cabeça, dizia Jesus. Mas ele, homens de pequena fé. Irmão, ainda que ele me chame de pequena fé, mas eu quero gritar por ele. Eu quero clamar pelo Senhor, porque a Bíblia vai me dizer que Ele é bem presente na hora da angústia. Se Ele é presente, a palavra dEle não mente. Ele vai ouvir a tua voz. Não temas, Ele é Deus para ouvir a sua voz. Está calado, começa a cantar, irmão. Porque o salmista, ele entendeu um segredo. E o segredo é que ele habita no meio dos louvores do seu povo. Não sabe onde encontrar o Senhor? Vai para o louvor. Não sabe onde encontrar? Mergulha na palavra. Irmão, essa palavra é viva, é verdadeira, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai nas juntas e na medula. Ela consegue discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Ela é poderosa para ir onde você não consegue chegar e trazer a resposta que você precisa. Irmãos, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós mergulhamos na palavra, saiba, o silêncio cessa. Quantas palavras o Senhor traz sobre a nossa vida simplesmente porque a gente decidiu ler a palavra. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e vem palavras que eu não estudei, que eu não procurei, que eu não disse, eu vou procurar temas, não. Mas quando a gente começa a ler a palavra, o Espírito Santo começa a trazer uma mensagem ao nosso coração. O Espírito Santo começa a revelar algo profundo. O Espírito Santo começa a trazer coisas que estavam escondidas. O Espírito Santo começa a dar segredos para nós caminharmos na terra. Irmãos, queremos ouvir profetas falar, mas a profecia está aberta o tempo todo nas nossas casas e deixamos ela de lado, e o Senhor está querendo falar. O silêncio é para aqueles que não meditam na minha palavra. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Abre a tua palavra. Prepara os teus ouvidos. Eu vou quebrar o silêncio nessa noite. Ainda que seja no deserto, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja desacreditado, eu faço chegar
eu faço lhe procurar, eu faço bater a porta, porque sou o Deus que abre porta onde o homem não consegue abrir. Eu sou Deus para criar, para brotar, para florescer. Não é na tua força, não é no teu poder. Eu sou Deus que tenho o controle na palma das minhas mãos. E eu inclino o coração do rei para onde eu quiser. Sabe o investimento? É ele que manda. Sabe a porta? É ele que abre. Sabe aquela preocupação? É ele que faz cessar. É ele, é por ele, é para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Exaltado é o nome dele, grande é o nome dele. Fica no meio do propósito. Ainda que tu morra no propósito. Pastor, que palavra é essa? Ele morreu cedo, mas preparou o caminho. Triste é viver a vida toda distante da vontade de Deus. O que é que adianta viver 300 anos na terra e no final tem uma porta fechada e dizendo: aqui não. Eu quero viver para viver propósito do Senhor. Aquilo que está escrito ao meu respeito, aquilo que está liberado sobre a minha vida. Deixa eu dizer algo a você: existe uma voz de Deus sobre a sua vida, abrindo hoje a sua mente, o seu coração, e dizendo: eu tenho um propósito, eu tenho uma direção para você. Atente apenas para a minha voz, me obedeça, cumpra a minha palavra, porque eu justifico os teus passos. Você não vai ter que explicar nada para ninguém. Você não vai ter que dizer: ah, eu andei por aqui por causa. Não, a sua justificativa é para o Senhor. É Ele quem vai te levar, é Ele quem vai soprar o seu nome, é Ele que vai apontar o seu destino. Você não precisa se justificar para ninguém, porque Ele é que te justifica. Aleluia, Ele é fiel. Esteja na posição, porque quem está na posição vê coisas que ninguém vê. Pensou, irmão? João Batista lá no deserto, calor, aí chega Jesus. Este é aquele que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Sabe o que é isso? É o próprio Jesus justificando o ministério de João Batista. Porque tem mensagens que você vai pregar que o povo não vai entender, mas vai chegar um dia que as pessoas vão dizer: eita, é verdade. Olha, está vindo ali um homem que eu não sou digno de desatar as suas sandálias e ter o privilégio de batizar o Jesus, o Cristo, e ainda ouvir, e ainda ver a pomba repousando sobre ele, e ouvir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tem coisas que você só vai ver no deserto, tem coisas que você só vai ouvir no deserto, tem coisas que você só vai experimentar no deserto. É por isso que eu não desprezo o deserto. O deserto é para te fazer crescer, o deserto é para te fazer amadurecer, o deserto é para te fazer ver. Tem coisas que Deus está querendo tirar as escamas dos teus olhos, para que você veja. Filipe e João capítulo 14, andando com Jesus, aí vai dizer para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai,
E isso nos basta. É até bonito, né, irmão? Meu Deus, que coisa linda. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus vai dizer: será que você não está andando comigo esse tempo todo? Será que você não percebeu que eu e o Pai somos um? Se você não crê no que eu digo, creia pelo menos pelas mesmas obras. Porque o que eu falo, eu ouvi primeiro meu Pai falar. O que eu faço, eu vi primeiro o meu Pai fazer. É o Senhor dizendo: eu estou querendo tirar as escamas. Isso é para a gente. Porque Filipe estava andando com Jesus. Filipe estava vendo sinais e maravilhas, mas estava cego. Irmão, que a cegueira nunca chegue sobre a nossa vida. Que em todo tempo possamos olhar para o Senhor e dizer: abre os meus olhos, porque eu quero ver. Eu quero ver. Eu não quero andar enganado. Se tem uma coisa que eu peço ao Senhor, irmãos, e eu vou confessar a vocês, eu digo assim: Senhor, não me deixe enganado. Eu, como estando hoje lá em Marechal, que é muito diferente, você está auxiliando, cada trabalho tem a sua dificuldade, tem a sua particularidade. Mas quando você está à frente, e muitas vezes sozinho, existe um temor, e o temor é: Senhor, eu não quero deixar desapercebido, eu não quero deixar passar desapercebido nada. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer falar à tua igreja. Senhor, eu quero saber. Senhor, me faça ver aquilo que está fora, aquilo que precisa ser transformado em mim, aquilo que o Senhor quer falar à igreja, quer transformar na igreja. Senhor, eu quero ver. No deserto é lugar das escamas caírem. Aguente. Deixa eu lhe dar uma palavra de ânimo. O deserto chega ao fim também. Mas deixa eu te dar um conselho. Aproveita. Aproveita o tempo do deserto. Porque você, no futuro, vai olhar para trás e vai dizer: aquele tempo foi o tempo que Deus mais falou comigo. Aquele tempo foi o tempo que eu mais vi o agir do Senhor. Aquele tempo foi o tempo que eu estava mais crente. Aquele tempo foi o tempo que eu mais tive experiência. Aquele tempo era quente, era difícil, era isolado, mas Jesus chegava e eu sentia Ele chegando. Eu ouvia a voz dEle, eu ouvia os céus abertos e o Senhor se derramando sobre a nossa vida. É essa palavra que o Senhor ministrou à minha vida e que ministre a vida da igreja nessa noite, em nome de Jesus.